Você já sentiu que foi enterrado vivo por pessoas que juravam te proteger? Já experimentou o silêncio daqueles que um dia prometeram te defender? Pois saiba, você não estava sendo enterrado, você estava sendo plantado, e este vídeo é o espelho que vai fazer muita gente desviar o olhar. Porque aqui você vai descobrir por que a sua dor nunca foi um castigo, foi a preparação. Eles pensaram que tinham te apagado, mas o que fizeram foi iluminar o caminho da sua evolução. Tentaram quebrar você, mas revelaram a própria fraqueza. Este vídeo não é sobre vingança, é sobre ressurreição. E se você chegou até aqui não é por acaso, é porque existe uma força dentro de você esperando para ser despertada. Não pule, não avance. O que será revelado nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você vê a sua história e quem fez parte dela. Se você sente que esse vídeo é para você, comente agora o número 88 aqui embaixo. Esse é o número dos escolhidos, dos que sobreviveram ao fogo e ainda assim continuam de pé. Mostre que você faz parte dessa legião que não se curva. E se essa mensagem tocou sua alma, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se, porque essa jornada de renascimento está só começando. Nada fere tão profundamente quanto a traição que vem camuflada de afeto. Ela não chega como inimigo declarado, mas como abraço morno, sorriso cúmplice, como alguém que jura estar do seu lado enquanto prepara o terreno para a sua queda. A dor não está só no que fizeram, mas em quem fez. É quando você percebe que estava desarmado diante de quem deveria ser abrigo, e que o golpe mais certeiro não veio pelas costas, veio de frente, com olhos que antes eram porto seguro. É nesse momento que a alma estremece. Você questiona tudo. A verdade das conversas, a sinceridade dos gestos, os silêncios compartilhados. E a ferida não é só emocional, é existencial. Porque a traição de quem você amava ou confiava não destrói apenas um laço, ela desestabiliza o seu próprio senso de realidade. Eles não apenas te deixaram, eles negaram tudo o que representavam na sua vida. E isso dói mais do que qualquer grito de guerra. Mas a verdade é que, por mais devastadora que seja, a traição revela. Ela arranca máscaras, escancara intenções, expõe o que estava disfarçado de cuidado. Ela não é o fim da sua história, mas o início da sua lucidez. É o chão que racha para que você enxergue onde nunca mais deve pisar. A traição dói, sim, mas também liberta. Porque quem ousa trair alguém leal perde muito mais que a confiança. Perde a própria paz. Enquanto você sangrava por dentro, eles riam por fora. Brindavam com sarcasmo, trocavam piadas, mandavam indiretas, como se a sua dor fosse entretenimento, como se o seu colapso confirmasse a narrativa que criaram sobre você. Eles acreditaram mesmo que haviam vencido, que seus gestos pequenos e venenosos seriam suficientes para apagar tudo o que você era. Mal sabiam eles. O que parecia seu enterro era, na verdade, o seu plantio. Eles não entenderam que alguns silêncios não são desistência, são gestação. Enquanto zombavam da sua queda, você crescia no escuro, reorganizando a alma, realinhando propósitos, reestruturando sua essência. O que para eles era um fim, para você era um renascimento ainda sem forma, mas carregado de força. Eles riam porque não sabiam o que estava vindo. Riam porque estavam cegos pela própria arrogância. Riam até o riso secar. E quando você voltou, não foi com barulho, foi com presença. Uma presença que silencia, que pesa, que causa desconforto até em quem não quer admitir que sentiu sua falta. Seu retorno não foi resposta a eles, foi fidelidade a você. Você não precisava provar nada, só precisava aparecer, inteiro. E só a sua existência já era a vitória, porque o seu recomeço não nasceu do orgulho, nasceu da fé. E fé não se enterra. E agora, presta muita atenção, porque esse momento não é para qualquer um. É para quem carrega fé nas costas e esperança no peito.
Se você está assistindo até aqui, é porque você tem algo dentro de você que o mundo ainda não entende. E é por isso que eu vou fazer um chamado especial. Se essa mensagem já te tocou, clique no botão do Super Thanks aqui embaixo e selecione a opção de $100. Não é só uma contribuição, é um ato de coragem, de fé, de posicionamento espiritual. E eu vou te dizer uma coisa com toda a força da minha verdade. Quem fizer essa oferta de honra vai viver o sobrenatural esse ano. Vai receber chave. Vai ter casa, vai ser lar, vai deixar de vagar para morar. Não duvide. Isso aqui não é coincidência, é profecia em movimento. Se você sentir no coração, responde ao chamado. $100 é só o gesto externo. O que vem depois é porta aberta. Promessa cumprida. Clique agora no Super Thanks e escreva nos comentários. 88. Esse ano é meu lar. Porque quando você planta com fé, colhe com propósito. Eles esperavam barulho. Queriam gritos, respostas, justificativas. Estavam prontos para o confronto, para o espetáculo. Mas tudo o que receberam foi silêncio. E esse silêncio doeu mais do que qualquer resposta, porque o silêncio verdadeiro carrega uma linguagem que os fracos não compreendem, a linguagem da elevação. Você não se calou por medo, você se calou por consciência, porque entendeu que alguns combates não merecem sua energia. E naquele silêncio, algo precioso aconteceu. Você ouviu a si mesmo. Sem o ruído da aprovação alheia, sem os filtros do julgamento externo, você mergulhou em uma versão crua e real da sua própria alma. Enquanto eles interpretavam seu silêncio como fraqueza, você usava ele como escudo, como santuário. Estava se construindo por dentro, enquanto eles se destruíam por fora, tentando entender por que você não reagia. Quando você finalmente voltou a falar, não foi com palavras, foi com ações, com postura, com conquistas. E isso ninguém soube como lidar, porque o silêncio que você escolheu não foi vazio, foi estratégico. Ele confundiu os manipuladores, desestabilizou os falsos aliados que não suportaram ser ignorados. Você entendeu que o seu som mais alto era a sua ausência, e isso os feriu mais do que qualquer discurso. Eles não sabiam que você era semente. Te empurraram para baixo, jogaram terra, espalharam mentiras como se fossem cobertura para te enterrar de vez. Não perceberam que cada punhado de dor era, na verdade, adubo. E no escuro, sem aplausos, sem testemunhas, algo extraordinário aconteceu. Você brotou. Começou pequeno, invisível, mas firme, crescendo em silêncio, fortalecendo raízes, absorvendo da dor a força que ninguém imaginava que você teria. Enquanto eles celebravam sua ausência, você estava ocupado crescendo. Não crescendo para provar nada, mas para sobreviver. E depois, para florescer. Você descobriu que era possível transformar a rejeição em firmeza, a solidão em autoconhecimento, a dor em impulso. Foi ali, naquele solo pesado, que sua identidade floresceu. A terra que usaram para te cobrir se tornou o chão que sustentou sua ascensão. Agora, sua sombra os alcança. Sua presença invade os espaços que eles tentaram te excluir. Você não volta como semente, volta como floresta. E a ironia é que tudo o que fizeram para te parar só serviu para te lançar. Eles não te enterraram, te plantaram. E agora, sufocados pelas próprias escolhas, só podem assistir ao que se tornou. Forte, inabalável, incontrolável. Eles mentiram sobre você. Manipularam narrativas, distorceram fatos, jogaram veneno em ouvidos receptivos, construíram versões da sua história onde você era o vilão, o fraco, o derrotado, e cada mentira que contavam pensavam que estavam te derrubando. Mas não sabiam que, na verdade, estavam se prendendo. Cada invenção era um tijolo erguido com culpa e medo. Cada falsidade, um passo a mais dentro da própria armadilha. No começo, doeu.
Ver pessoas acreditando, se afastando, te julgando por versões que nunca existiram. Mas com o tempo, a verdade foi ganhando força. Ela não grita, mas persiste. E onde antes havia dúvida, agora há clareza. Porque quem vive da mentira, um dia tropeça na coerência. E quem constrói castelos com falsidade, um dia os vê desmoronar. Não por ataque externo, mas por falta de sustentação. Hoje, você caminha livre, sem precisar limpar sua imagem, porque sua existência já é testemunha. Eles, por outro lado, vivem presos ao roteiro que criaram, reféns de uma narrativa que já não controlam. Enquanto você evolui, eles se afogam na vergonha que fingem não sentir. A mentira que deveria te destruir virou o espelho da própria decadência deles. E não há prisão mais cruel do que aquela construída pelas próprias mãos. A dor chegou como uma tempestade que ninguém previu. Ela não bateu na porta, ela invadiu, rasgando tudo que parecia seguro. Fez tremer suas certezas, arrancou o chão, levou amigos, tirou noites de sono e deixou o coração em ruínas. Mas mesmo no meio do caos, algo dentro de você se recusou a morrer. Você chorou sim. Se sentiu perdido, quebrado, esvaziado. Mas havia algo ali no fundo que ainda pulsava, uma fagulha que não apagava. A dor te dobrava, mas não te destruía. Cada lágrima caía como cimento, moldando uma nova versão de você, mais consciente, mais forte, mais resistente. Enquanto eles achavam que a dor te enfraquecia, ela estava te construindo, porque há algo sagrado no sofrimento verdadeiro. Ele depura, ele remove os excessos, os falsos apoios, as dependências emocionais. Ele revela o que realmente importa e o que precisa ser deixado para trás. Você não era frágil, você estava em reconstrução, e a diferença é brutal. Frágil é o que quebra e não volta. Em reconstrução é o que desmorona para voltar mais firme. A dor foi o cinzel e você a escultura em formação. Eles não sabiam, mas a cada vez que você afundava, voltava mais fundo dentro de si, até descobrir o núcleo duro e indestrutível que sempre teve. Hoje, você caminha com a firmeza de quem conhece o peso da própria queda. A dor não é mais trauma, virou tatuagem, memória, mapa interno. Ela não manda mais em você, mas te acompanha como uma professora silenciosa. E o mais poderoso é que agora você olha nos olhos de qualquer desafio e ele reconhece em você algo que a maioria não tem: profundidade. Porque quem foi ao fundo da dor e voltou inteiro, carrega no peito uma força que não grita, mas que é sentida no ar. E essa força ninguém tira. Eles te escolheram como alvo porque achavam que você era o mais fácil de atingir. Sua bondade, sua entrega, seu coração aberto, tudo isso foi visto como fraqueza. Eles confundiram sua luz com ingenuidade, sua paciência com submissão, e começaram a testar seus limites, primeiro em silêncio, depois abertamente. Criaram enredos, forçaram situações, torceram fatos. A intenção nunca foi só te ferir, era expor você, manchar seu nome, reduzir sua grandeza. Mas o universo, com sua justiça silenciosa, virou a câmera e apontou para quem estava por trás das cortinas. E quem acabou exposto não foi você, foram eles, porque a verdade tem um tempo próprio. Ela não corre, mas também não dorme. Enquanto você permanecia firme, mesmo em silêncio, mesmo sangrando, eles começavam a tropeçar nas próprias armadilhas. A inconsistência das palavras, a energia incoerente, os olhares desviados, tudo começou a pesar. Gente começou a notar. As narrativas deixaram de fazer sentido, e o que era um teatro meticulosamente ensaiado desmoronou sob a luz incômoda da realidade. Você não precisou se defender. A verdade se encarregou de fazer o serviço. Com paciência, mas com precisão. E hoje, o que ecoa não é o que disseram sobre você, mas o que revelaram sobre si mesmos. Você não era o vilão da história. Era o espelho que eles queriam quebrar porque refletia o que eles mais evitavam ver.
suas próprias falhas. Agora, eles tentam reconstruir a imagem, mas o dano já foi feito, porque quando a máscara cai, não há maquiagem que esconda a verdade. E você, que foi o alvo, se tornou a revelação. O palco que montaram para te destruir virou o tribunal onde foram julgados, sem que você dissesse uma só palavra. Eles atuaram, interpretaram papéis com maestria, sorrisos forçados, conselhos envenenados, elogios que vinham com um veneno invisível. Sabiam como se portar, como ganhar simpatia, como manipular os olhares ao redor. Era tudo um show. E por um tempo, funcionou. As pessoas acreditavam. Você mesmo, em certos momentos, duvidava da própria percepção. Pensava, será que sou eu o problema? Mas o tempo, esse roteirista implacável, não mantém nenhuma farsa por muito tempo. E aos poucos, as falas começaram a se repetir. Os gestos perderam a autenticidade, as contradições se acumularam, e a máscara caiu. E quando caiu, não foi em silêncio, foi em plena luz do dia, no centro do palco que eles mesmos montaram. O que antes era charme virou cinismo. O que antes era empatia virou manipulação escancarada. As pessoas ao redor começaram a enxergar o que você viu desde o início, mas não conseguia provar. E não há queda mais vergonhosa do que aquela que vem da encenação descoberta. Eles não sabiam que estavam sendo observados por algo maior do que julgamentos humanos. Estavam sendo observados pela vida, que sempre recompensa a verdade com palco e expõe a mentira com holofotes implacáveis. Agora, não há figurino que disfarce. A plateia se dispersa. Os aliados viram as costas. Os aplausos cessam. E eles que queriam tanto palco, agora não aguentam o peso da exposição. Você, por outro lado, segue de pé, sem ter precisado gritar, forçar, acusar. Seu papel foi ser real. E isso, no fim das contas, é o que mais ressoa. Porque o verdadeiro espetáculo não é o da mentira bem contada. É o da verdade que, mesmo calada, brilha mais do que qualquer holofote. Há algo de brutalmente silencioso no peso da culpa. Ela não grita, mas assombra. Não bate à porta, se instala nas paredes da consciência. E foi exatamente isso que começou a acontecer com aqueles que tentaram te apagar. Você não precisou mais falar, aparecer, se justificar. Sua simples existência passou a ser suficiente para incomodar. Sua presença virou o reflexo vivo de tudo que eles tentaram negar. Cada conquista sua ecoava dentro deles como um lembrete. Ele não caiu. Ela não quebrou. Nós falhamos. E quanto mais você crescia, mais eles encolhiam por dentro. Porque sua ascensão não era só sucesso. Era o retorno do que foi negado. Era a comprovação viva de que a verdade não se esconde, que a força real não precisa ser barulhenta. Cada vez que seu nome era citado, um silêncio desconfortável invadia o ambiente. Eles não reagiam por respeito. Era medo. Medo de encarar o que fizeram. Medo de olhar nos seus olhos e ver o reflexo da própria covardia, da própria pequenez. Você se tornou o espelho que eles evitam. E o mais cruel é que agora não há volta. A ponte foi queimada, não por você, mas por eles mesmos. E a fumaça ainda sobe, sufocando os que acharam que jamais sentiriam falta do que destruíram. Você não voltou para ferir, voltou para ser. E isso é o que mais os destrói. O fato de que você não precisa mais se defender. Sua vida fala por você, seu brilho os ofusca, e sua presença é o lembrete vivo de que eles falharam com a única pessoa que jamais deveriam ter traído. Eles invejavam sua luz. Queriam seu lugar, sua autoridade, sua presença que impunha respeito sem esforço. Mas o que não queriam era o processo que te moldou. Queriam o trono,
mas recusaram o fogo que forjou a coroa, porque é fácil desejar os frutos da árvore. Difícil é aguentar o peso das raízes. Eles queriam o topo da montanha, mas não os cortes nos pés, as noites geladas, os passos solitários. Tentaram imitar, copiar sua forma, mas o conteúdo, esse ninguém finge. E foi aí que a estrutura deles começou a ruir. Porque tudo que é imitação quebra na primeira tempestade. Eles usavam suas palavras, suas roupas, até sua linguagem emocional, mas não tinham seu caráter, sua alma lapidada pela dor. E o que é sem alma não dura. No primeiro desafio real, desmoronaram. No primeiro confronto, se revelaram, porque o que te sustentava era interno, e o que eles buscavam era só externo. Eles queriam o brilho, mas não suportaram o calor que ele exige. Hoje, você observa de longe. Vê os que tentaram roubar o que nunca tiveram coragem de construir. Vê os que queriam sua glória sem sua história. E entende, o que é seu não está no que você tem, mas no que você se tornou. O trono que ocupam é oco. A coroa que carregam, pesada demais para suas cabeças frágeis. E no fim das contas, a verdade se impõe. O fogo que eles evitaram foi o que te fez rei. E só quem atravessa as chamas com coragem merece o direito de se sentar no trono que elas protegem. Sua transformação não foi movida por raiva, nem pela necessidade de provar algo a alguém. Ela veio do cansaço, não o cansaço físico, mas aquele que exaure a alma. Cansaço de ser mal interpretado, de se doar demais, de perdoar sem retorno, de carregar nas costas relações que só existiam porque você sustentava. Então algo em você silenciou. E nesse silêncio nasceu um renascimento. Não de vingança, mas de reconexão. Uma escolha consciente de se resgatar, de se colocar no centro da própria existência e de se tornar inteiro, com ou sem plateia. Essa mudança foi profunda, lenta e dolorosa. Não houve explosão, apenas um afastamento sereno. Um dia você parou de responder, no outro parou de esperar, até que parou de se importar. E isso não é frieza, é sobrevivência emocional. A redenção não veio para humilhar ninguém, mas para salvar você. Não se tratava mais de ganhar discussões ou recuperar laços. Tratava-se de se reencontrar com sua verdade. E ela não gritava, ela sussurrava: "Você merece mais." E pela primeira vez em muito tempo, você ouviu. Agora, quem observa de longe acha que você mudou por orgulho, quando na verdade você apenas se libertou. Eles acham que foi vaidade, mas foi cura. Porque quando você se permite ser inteiro, os fragmentos do passado perdem o poder de te ferir. Sua redenção é íntima. É sua resposta à dor, não com rancor, mas com consciência. Você não se tornou imune à dor, apenas escolheu não ser mais dominado por ela. E essa é a vitória mais poderosa de todas, quando você para de sobreviver e começa a viver. Eles te observavam em silêncio, desejando o que você carregava. Mas não era só o que você tinha, era o que você se tornava. Seu olhar firme, sua paz que incomodava, sua autoridade que não exigia gritos. Eles achavam que bastava parecer com você para ter o mesmo impacto. Copiaram seu estilo, tentaram emular suas palavras, imitaram até sua forma de se calar. Mas o que ignoraram é que o verdadeiro poder não está no exterior. Está na história que você carrega na alma. E nenhuma imitação sobrevive ao teste do tempo quando lhe falta verdade. Porque sua força não nasceu do sucesso. Nasceu do fracasso que você superou. Não veio do aplauso. Veio do silêncio onde ninguém aplaudia. Você construiu sua base na dor, na rejeição, na resiliência que se formou em cada queda. E é por isso que sua presença incomoda. Porque ela é real. Não foi comprada, nem herdada, nem maquiada. É crua, viva, forjada sob pressão. Eles queriam o seu brilho, mas fugiram do seu processo.
quiseram a glória, mas evitaram o preço. E agora, com as máscaras caídas, descobrem que poder sem propósito é apenas pose. Hoje, enquanto você caminha leve, eles carregam o peso de uma identidade construída em cima de fachada. Tentam manter aparências, mas o olhar já denuncia. Não há alma sustentando aquela imagem. E o mundo sente, porque verdade tem vibração, tem força, tem raiz. E você floresce onde eles apenas ensaiam existir. Porque enquanto tentavam ser uma versão de você, você se tornava uma versão maior de si mesmo. E isso não pode ser copiado, só vivido. Eles te viram quieto, calado, encolhido. Julgaram que aquilo era fraqueza. Achavam que você tinha se rendido, que estava derrotado. Não conseguiam enxergar que por dentro você travava batalhas que exigiam uma coragem que eles jamais conheceriam. Você não estava caído, estava em transformação. E a alma que sobreviveu ao inferno não volta a mesma. Ela volta com olhos mais atentos, com coração mais seletivo e com uma força que não precisa provar nada. Você estava sendo forjado e eles não viram. Subestimaram sua capacidade de resistir. Achavam que sua ausência era fuga, que seu silêncio era desistência. Mas você estava lá, de pé, enfrentando seus próprios monstros, cicatrizando sem anestesia, olhando para dentro como quem mergulha num abismo e volta com um mapa. Eles não suportariam 1/3 do que você viveu. Desabariam nas primeiras perdas, se perderiam nos primeiros gritos. Mas você permaneceu, não intacto, mas inteiro. E isso é raro, é sagrado, é invencível. Hoje sua alma carrega marcas que não envergonham, elas honram, porque cada ferida foi superada, cada queda teve resposta, cada noite escura foi vencida por uma manhã ainda mais clara. Você não se transformou para ser melhor que ninguém, mas para ser fiel a tudo que sobreviveu. E quem te olha agora com desprezo não entende o tamanho da história que você carrega no peito. Porque quem voltou do inferno não teme mais nenhuma tempestade. Você não entrou na vida deles por acaso. Você foi um sinal, um alerta, um chamado. Era como se o universo tivesse lhes dado uma última chance de mudar, de evoluir, de quebrar padrões destrutivos. Mas eles não entenderam. Viram você como acessório, como alguém que estaria ali, independente do que fizessem. E testaram os limites, ignoraram as oportunidades, brincaram com o valor de algo que não deveria ser tocado com descuido. O universo não envia anjos por engano. E quando alguém trata um presente como descartável, paga o preço do que perdeu sem sequer perceber o que tinha. Você ofereceu paciência quando eles mereciam distância. Ofereceu perdão quando eles insistiam na repetição. E ainda assim permaneceu, acreditando que poderiam despertar. Mas o orgulho deles falava mais alto que qualquer verdade. Preferiram a zona de conforto, a vaidade, o jogo de aparência e recusaram o presente, recusaram a lição, recusaram você. E quando você se foi, não foi só uma pessoa que partiu, foi a chance de transformação que se apagou. E o que restou foi o vazio. O eco da ausência, a sensação de que algo precioso foi perdido sem volta. Hoje, talvez tentem te encontrar em outros rostos, em outras vozes. Mas ninguém substitui uma missão. Você foi portal de mudança. Mas eles preferiram manter o velho. Agora, enfrentam as consequências que o universo envia para quem ignora o último aviso. Perdem paz, perdem propósito, perdem direção. Porque quando se vira as costas para a evolução, não é o outro que se afasta, é a vida que deixa de esperar. E enquanto você avança, livre e consciente, eles ficam presos num ciclo onde o castigo não é a perda, é o arrependimento eterno. Renascer exige coragem, não é um ato bonito, é um processo bruto. É morrer para quem você era, enterrar versões queridas de si mesmo, soltar laços que pareciam eternos, encarar o espelho sem filtros.
É rasgar-se por dentro para se reconstruir com mais verdade. E você fez isso, de forma solitária, silenciosa, intensa. Enquanto eles zombavam do seu isolamento, você estava gerando um novo ser. Um que não dependia mais de aprovação, que não cabia mais em velhas caixinhas, que não precisava mais de ninguém para existir. Eles não entenderam, porque renascimento é para os valentes. E valentia não se mede no grito, se mede na disposição de sangrar por si. Eles preferiram manter os disfarces, continuar fingindo uma felicidade que nunca sentiram, repetindo padrões que os destroem. Você escolheu a dor da mudança. Eles preferiram a dor da estagnação. Agora olham para você com desconforto, porque sua nova versão não aceita mais migalhas. Ela impõe presença. E isso dói em quem só sabe se relacionar com versões manipuláveis. Você não voltou o mesmo, voltou maior. E isso é inegociável. Eles nunca terão coragem de passar pelo fogo que você atravessou, porque preferem a mentira confortável à verdade transformadora. E isso os condena, porque o mundo sempre pertencerá aos que têm coragem de se perder para se encontrar. Você não renasceu para impressionar. Você renasceu para viver com propósito. E quem não suporta isso, apenas sobrevive à sombra daquilo que nunca teve coragem de ser.